Então sejam bem-vindos a mais um Foro de Goiânia, com o Leandro Rodrigues Calaça, Gustavo Sabino, eu sou o Valério Luiz, e vamos já para a nossa primeira pauta, compartilhar aqui com vocês. Como não poderia deixar de ser, vamos lá, Valdemar reage à decisão de Bolsonaro de lançar Flávio como candidato. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou à coluna ter sido informado que o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro como seu candidato ao Palácio do Planalto em 2026. Está confirmado. Flávio me disse que o nosso capitão ratificou sua candidatura. Se Bolsonaro falou, está falado. Estamos juntos. A decisão de Bolsonaro foi antecipada por Metrópolis na coluna de Paulo Capelli. O governador Tarcísio Freitas, inclusive, já foi comunicado da decisão do ex-presidente. Conforme a coluna noticiou, o próprio Flávio avisou Tarcísio em conversa ao longo da semana. O senador viajou ao menos 2 vezes para São Paulo nos últimos dias, sendo uma delas na quinta-feira. Se o Bolsonaro não mudar de ideia, Tarcísio, até então cotado para ser o próprio candidato do ex-presidente ao Planalto, será candidato à reeleição ao governo paulista. Isso aqui é o seguinte, gente, eu lembro que me comentavam comigo sobre isso. Quem que vai ser o candidato da direita? E o Caiado ali se arrastando praticamente, né, para tentar ser o candidato do Bolsonaro aí. Cara, eles funcionam, esse pessoal, esses Bolsonaro, eles funcionam ao estilo de máfia. E máfia só confia na família e olha lá. Eles não confiam em outras pessoas. Então, o Caiado achar que ele tinha alguma chance de ser apontado como candidato da direita, inclusive por Bolsonaro, era uma coisa risível. Né? Assim como o próprio Tarcísio também. Estava na cara que ia ser o Eduardo ou o Flávio. A Michelle é porque Michelle é esposa, né, cara? Assim, não é aquela família, assim... Porque família para esses caras é filho, né? Só. Até porque o Bolsonaro tem o quê? Tem umas três ex-esposas, né? E tal. E aí você... Porque na cabeça deles também, você ganhar com alguém que vai te trair é a mesma coisa que você perder. Porque amanhã o cara tá sem anistia e tá ferrado do mesmo jeito. Gustavo. Não, cara, eu acho que você não viu o Poderoso Chefão, pelo menos não a trilogia inteira. Porque Eu há vi, na casos verdade. em que a. Pois é, mas então você lembra que há casos em que a família Corleone terceiriza. Ele fala: Ó, você vai me substituir aqui, você vai me substituir aqui e tal, né? Então, houve essa cogitação da substituição, do Tarcísio substituir, carregar o nome Bolsonaro, e aí entrar para a família, né? Mas isso aí não passou. O que, que eu acho que isso pode ser? E aí é uma análise que eu estou elaborando ainda, não tem muito certo, eu precisaria de mais dados para dar certeza em relação a isso. Essa indicação de Flávio, para mim, é uma resposta aos últimos movimentos da Michelle. Tá? E aí eu vou, apesar do meu gracejo inicial, eu vou concordar contigo. Viu? A Michelle não é da família. A Michelle é esposa de Bolsonaro. Uhum. E ela pode deixar de ser esposa a qualquer A momento. qualquer momento. O Bolsonaro, ele já tem 2 ex-esposas, a Michelle pode ser a terceira ex-esposa dele, e talvez dessa vez não por escolha de Bolsonaro. Mas por quê? Bolsonaro está decrépito, Bolsonaro está com a saúde debilitada. Ela é A jovem. Michelle é jovem e ela chegando à presidência da República, ela manteria Bolsonaro apenas pelo simbolismo, mas nada garante que esse casamento vá resistir de fato após Cara, uma você acha que esse eventual eleição casamento de existe Michele. mesmo como um casamento mesmo, você acha? Ah, cara, eu acho. Você sabe por quê? Porque assim, ó, a Michelle hoje, tudo bem, Eles ela se dormindo na tornou. mesma cama, Não, papapá, com você acha? certeza, ela se tornou uma pessoa influente, mas isso foi pós-eleição de Bolsonaro. Até lá, ela teve que cumprir o papel de esposa. Pode ser que esse casamento já tenha acabado, que eles continuem por uma questão política de aparência e tal. Mas eu acredito sim que o casamento deles existe, é fundamental, inclusive, para que a Michelle se projete. A gente pode ver aí as ex-esposas de Bolsonaro, nenhuma consegue projeção. A família Bolsonaro tem uma Uhum. capacidade também muito grande de deixar as pessoas para trás. Né? Então, Cara, lembrando de uma história macabra. Cara, eu achei isso macabro demais. Que o Bolsonaro, quando ele separou, não sei se foi, não lembro se foi da primeira ou da segunda esposa. E ela saiu candidata a vereadora no Rio. É a mãe do Carlos, mãe do uhum, Carluxo. E aí o Bolsonaro botou o Carluxo para concorrer contra a mãe. foi.
para assim, manter dentro da família, né? Mas imagina o psicológico do... Por isso que ele é doido desse jeito. Exato. Né, Leandro? Exato. Eu acho que o Valério tá certo, para eles é questão de sangue, um cara que já tem 2 ex-esposas para ter uma terceira, e eu já não tenho tanta certeza igual o Gustavo tem em relação à existência de fato dessa união aí. Eu também não tenho certeza, não. Ela... O cara tá doente, tá quase morrendo, tá tendo crise de vômito, precisa de gente para cutucar ele na cama o tempo inteiro, e ela vive viajando, tá viajando o Brasil inteiro. O cara foi preso 6 horas da manhã e ela não tava lá. E tem sempre essa história aí do cabeleireiro dela, né, o do tipo, que tá com ela o tempo inteiro, do lado dela o tempo inteiro, e o Bolsonaro nem tanto. Mas o que eu achei mais interessante dessa notícia é as reações. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro vai tentar colocar alguém da família dele, ele só não vai colocar se ele realmente vê uma perspectiva de poder de fato de outra pessoa. Eu acho que ele não tem problema em perder a eleição de 2026 se o poder da extrema-direita continuar na mão dele, porque ele acredita que ele vai ter maioria do Senado, pode conseguir uma anistia e pode ele, pessoa física, Bolsonaro, ser eleito em 2030. Eu acredito que ele vê na figura do Lula que ocorreu isso, algo que pode ocorrer com ele também. Mas um outro aspecto interessante é o Centrão, é a postura do Centrão. O Centrão mostrou algo que eu já tinha falado. Para ir para o primeiro turno, para ir para o segundo turno, o Centrão precisa do apoio do Bolsonaro. Para ganhar uma eleição, ele precisa negar o Bolsonaro. Então, qualquer candidato desses, Caiado, Zema, Ratinho, o próprio Tarcísio, no segundo turno, eles vão negarem o Bolsonaro, mesmo que saiam com o apoio do Bolsonaro no primeiro turno. E aí o Bolsonaro vai ser escanteado. Então, assim, é uma tentativa de sobrevivência do Bolsonaro, mas mostrando a cara do pessoal que está com ele. Você vê o PP, a União Brasil, os republicanos já negaram qualquer apoio ao Bolsonaro. Já falaram assim, vamos fazer campanha para deputado, senador e parlamentares que a gente ganha mais. Então, assim, eles não estão com o Bolsonaro, eles não estão com a família Bolsonaro. Eles querem o voto da família Bolsonaro para ir para o segundo turno. Chegar no segundo turno, vão trair eles, sim, vão trair o Bolsonaro, vão trair Eduardo, Flávio, Michel, quem tiver. Ao menos se essa costura ser muito bem feita. E aí, talvez, o Bolsonaro tenha dado um passo interessante. Porque a gente sabe que o Flávio Bolsonaro é o mais articulado, é o centrão da família, né? Ele é o centrão da família, ele consegue conversar mais do que os outros. O Eduardo não conversa com ninguém, o Eduardo é doido. O Carlos... Agora tem ainda lá o Jair combatendo o sistema de Balneário Camboriú, né? Que é outro maluco. Jair, não, Jair Renan, verdade, o nome dele é Jair Renan. Que combate o sistema em Balneário Camboriú lá como vereador, falando as maiores asneiras possíveis, né? Então, eu acredito que o Flávio possa conseguir algumas articulações nos estados que garantam uma sobrevida do Bolsonaro no segundo turno, se outro candidato ele decidir apoiar. E aí consegue amarrar melhor essa situação. Porque do jeito que estava, provavelmente candidato da direita queria para o segundo turno e o vice não seria da família Bolsonaro, e provavelmente na primeira oportunidade esse pessoal ia trair o Bolsonaro e ia negar o Bolsonaro no segundo turno. Dizem que os debates vão ser mais ou menos assim, ó. O candidato Flávio Bolsonaro para responder essa pergunta. Nossa, eu estou numa baixa da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor, por favor. Ok. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Ele está passando mal. Está passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Está passando mal. Os assessores podem, por favor. Mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Voltamos a seguir. Essa Tá passando mal. Eu assisti hoje uma entrevista da Jandira. Jandira Fegali. É médica, né? Depois desse fato. Aí ela conta que ela, como médica, né, ela tentou cuidar ali do Flávio, depois que cortou o debate, e aí o Bolsonaro gritava, comunista não vai pôr a mão no meu filho. Não é para você cuidar dele.
Então, assim, ela fala assim, o grau de loucura desse cara, ele prefere o filho morto do que uma médica que é comunista cuidar do menino. Diz que ele virava e falava assim, pai, seja forte, faça 20 flexão aí, larga esse amarelão, faça 20 flexão, mandando o Flávio fazer flexão para melhorar. E aí diz que depois o negócio do Flávio foi tão, assim, absurdo, que ele se cagou. Ele saiu cagado desse debate, saiu todo na merda. Não sou eu que estou falando, é a Jandira. Eu vou procurar aí, acho que, se eu não me engano, é no podcast do Flow. Ela narra essa história bem detalhada. Imagina eles perguntar para o Flávio, Flávio, gostaria de que o Lula perguntando para ele, queria que você explicasse aí por que você colocou a família inteira do miliciano Adriano da Nóbrega no seu gabinete. Tá passando mal, tá passando mal. Não dá para continuar. Não dá para continuar, tá passando mal. Cara, porque ele é assim, ele mais do que qualquer um, velho. Ele foi o braço das milícias do Rio de Janeiro na Alerj por muito tempo, né? Para quem está nos escutando aí que não sabe o que a gente está falando, existia um PM muito audaz lá no BOP do Rio de Janeiro, que chamava Adriano da Nóbrega. Ele foi expulso da PM porque ele começou a fazer segurança para o jogo do bicho, né? E aí, à medida que ele foi se aprofundando aí nesse mundo, ele e o Rony Lessa, eles eram os únicos que sabiam fazer determinado tipo de crime, como, por exemplo, atirar em carro em movimento, que não é fácil. Eles tinham umas técnicas para atirar e os projéteis caírem para dentro do carro e não para fora, né? Então eles começaram a se transformar em matadores muito requisitados, né, para quem tinha interesse na morte de alguém. E aí o Adriano da Nóbrega fundou uma espécie de associação de matadores, cara, que chamava Escritório do Crime, né? Que prestava serviços especializados para homicídio, né? Tanto para bicheiro, ou para empresários que tinham interesse na morte de alguém. E os principais desse escritório do crime aí eram o Adriano da Nóbrega e o Rony Lessa. E o Adriano da Nóbrega é o cara que recebeu medalha do Flávio Bolsonaro na Alerj. A mãe e outros parentes tiveram cargos lá, e inclusive faziam rachadinha com seus salários sob a supervisão do Queiroz, né? O Queiroz, que foi policial também no 11º Batalhão de Polícia Militar de Jacarepaguá, que é onde essa galera toda saiu, que é o batalhão que fica perto de Rio das Pedras ali, né, que é onde eles montavam essa milícia. Então esse é o cara, né, velho? Ele era o braço político da milícia ali no Rio de Janeiro. Rony Lessa, lembrando, que é o cara que tá preso, né, pelo seu assassino da Marielle. Quando a Marielle morreu, 2 nomes eram, assim, o pessoal da Secretaria de Segurança Pública do Rio, o pessoal que conhece esses matadores, sabiam que podia ser ou o Adriano ou o Rony Lessa, que era quem tinha habilidade técnica para tirar daquela forma. E aí o Adriano não foi porque no momento ele estava matando outra pessoa. Acredita? E o Adriano hoje está morto, né? Foi morto numa queima de arquivo na Bahia, né? E, inclusive, quando ele foi preso, o Bolsonaro pai, sobe a tribuna da Câmara e faz um discurso em homenagem ao Adriano da Nóbrega. Então, assim, aquela estrutura que tem no Tropa de Elite 2, onde os políticos ali ligados à milícia entram para a Assembleia Legislativa e chegam a Brasília no fim do filme, retrata exatamente a família Bolsonaro. Sim. É o retrato fiel da família Bolsonaro. E a gente tem vários indícios, que nem você falou. A família do Adriano da Nóbrega não trabalhou só com o Flávio, trabalhou com o Bolsonaro também. Porque acho que o Renova Brasil, ele tem um esquema de gabinete compartilhado. Então, você tem a Tabra, você tem o senador que pegou agora a PEC do crime organizado, lá das facções. Você tinha um outro deputado federal do Espírito Santo, que eles fazem um gabinete compartilhado, que é do Renova BR. Então, o pessoal faz análise dos projetos e tudo em conjunto. E a família Bolsonaro tinha mais ou menos a mesma estrutura. Eles trocavam os assessores de gabinete. O cara saía do Flávio, ia para o Bolsonaro, ia para o Eduardo, e era uma estrutura compartilhada. Então, assim, a existência a gente consegue comprovar claramente a ligação do Flávio Bolsonaro com as milícias, mas isso se estende à família inteira. Se estende ao Bolsonaro, e nada, a gente vê hoje, nada passa, nenhum dos filhos do Bolsonaro faz nada que o Bolsonaro não aprove. Bolsonaro, ele é um monarca de mão de punho de ferro.
Os filhos só fazem o que ele autoriza. Apesar de a gente ter visto o Eduardo xingando ele, brigando ele, mas no final acaba baixando a cabeça e fazendo o que ele manda. Gustavo. Cara, é isso. Bolsonaro é o chefe mesmo ali da família. Ele que coordena ali, mas ele não é o único, né? Por exemplo, todo esse esquema de gabinete que o Leandro cita, quem coordenava era a ex-esposa dele. É mesmo? Era a ex-esposa, cara. Ela coordenava o esquema de rachadinhas e tudo mais. Então, inclusive, quando o Flávio foi denunciado lá, ela aparece nessa denúncia também. Foi a esposa número 2. Que, inclusive, dizem os boatos, já que hoje eu estou fofoqueiro e falando, especulando sobre a vida privada das pessoas, a causa da separação foi um bombeiro bombado. Ah, é? Tem essa especulação. E à época foi muito falado sobre esse bombeiro, de um certo bombeiro e tal. Cara, que Entendeu? coisa estereotipada, né, velho? Um bombeiro. Cara, é isso, mas, por exemplo, você já viu que tem a galera que circula as fotos aí comparando, acho que é o Eduardo Bolsonaro e o Queiroz? Bolsonaro, infelizmente, ele tem essa fama aí de ser uma pessoa que carrega galhas na testa. Mas, enfim, cara, para além disso, esses esquemas existem, eles são, de fato, mafiosos, estão envolvidos com milícias até o talo, né? Eu não acredito, por exemplo, que uma candidatura do Flávio teria uma viabilidade, inclusive, nesse contexto, né? Porque o Flávio, apesar dele ser o mais ao centro, como o Leandro fala, ele, ao mesmo tempo, ele é o mais queimado, ele é o que tem mais envolvimento direto com esse tipo de coisa. Então, essa questão com envolvimento com milicianos, etc., chega todas a partir do Flávio, com o esquema de rachadinha deles e tal. Claro, teve uma queima de arquivo, inclusive com o Adriano de Nóbrega, mas não sei, cara. Eu acho, sinceramente, eu acho que essa questão do Flávio é mais uma resposta a uma movimentação que a Michelle fez para dar uma quietada nela, para talvez tenha até um viés machista e misógino nessa escolha do Flávio, para dar uma segurada na Michelle, para não precipitar nenhuma questão no relacionamento dele do Bolsonaro, que é qualquer outra coisa. Cara, e o Flávio... Varanha, só lembrar, o Gustavo falou um negócio aqui que eu acho interessante a gente relembrar. A gente tem hoje a prisão do Bacelar. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A gente tem o presidente do Master também preso. A gente tem o Rueda, do União Brasil, totalmente comprometido nessa situação. Afinal, o pessoal do PCC voava nos aviões dele e transportava um dinheiro que ia para o Ciro Nogueira, presidente do PP. Então, assim, a prisão do Bacelar, que também é do União Brasil, pegaram com ele 91 mil no carro dele, que ele foi na Polícia Federal, e pegaram os 3 celulares. 3 celulares. Ele não esperava ser preso. Então, pode ser, tem uma possibilidade também do anúncio do Flávio agora ser para tentar uma tentativa de blindagem do Flávio. Não é uma blindagem jurídica, mas uma blindagem de narrativa. Exato. Se sair algo do Bacelar, eles podem falar, só está saindo algo do Bacelar agora contra o Flávio, está sendo vazado, porque o Flávio Bolsonaro é o candidato da família Bolsonaro à presidência da República. Cara, o Flávio ele é o mais exposto dessa questão financeira, né? Porque, cara, ele mora numa mansão de o quê? 10 milhões de reais lá na beira do Lago Paranoá. Saiu a notícia na época que ele comprou essa mansão, né? Ele comprou essa mansão como? Com dinheiro de salário? Né? Aí é muito conhecido o esquema de rachadinha dele na Alerj. É quem tinha relação mais próxima com Queiroz. Tem aquela questão da fantasma. Ele é o Flávio Wonka também, né? A questão fábrica de chocolate, né? Não sei quantos fábrica de chocolate. Milhões e milhões passaram para aquela lojinha da Copenhague que ele tinha. E tudo em espécie, tudo dinheiro vivo. Então é um lavador de dinheiro de primeira monta. Né? Claramente ele pegava esse dinheiro de rachadinha e sei lá de mais o que, tentava lavar naquela loja de chocolate dele e comprou esses imóveis no dinheiro vivo. Então é algo que durante uma campanha pode ser muito explorado. E ele só
só não está mais envolvido, mais implicado com a justiça ainda por questões técnico-processuais, né? Eu não me lembro por que o STJ arquivou a investigação contra ele, mas ela chegou a ser arquivada no STJ. Né? Eu até sei lembro por quê. desse caso. Por quê? Explica, Gustavo. Não, eu tenho falado isso em muitos programas, porque isso é um argumento importante quando a gente vai tratar da questão da competência do STF para julgar o caso do Bolsonaro. É porque quem estabeleceu a jurisprudência, coisas de Brasil, né, cara? Coisas de Brasil. Quem estabeleceu, e eu ouvi que isso era um grande plano da conspiração do presidente do Novo aqui de Goiás, tá? Podia ter até passado para a gente comentar o comentário, né? Enfim. Quem que é o presidente do Novo aqui mesmo? Doutor Alano. Doutor Alano. Educadíssimo e tal, mas ele falou uns negócios assim muito malucos. O pessoal do Novo são os bolsonaristas que usam talher, né? Exato. Aí o que aconteceu? Quando o Flávio foi investigado pela rachadinha, o processo começou em primeiro grau de jurisdição. Uhum. E a competência para julgar o deputado estadual é do TJ. Sim. E aí houve uma disputa de competência, só que o Flávio já não era mais deputado estadual. Ele já tinha, acho que não sei se tinha virado senador, deputado federal, não é? Senador. Mas ele já não ocupava o cargo. Então o debate era: qual é o juízo competente para julgar crimes cometidos no exercício do mandato depois que a pessoa já deixou o mandato? Uhum. É exatamente o caso do Bolsonaro, certo? Então ele levou para o STJ, levou esse debate para o STJ, levou esse debate para o STF. O que restou decidido no STF em benefício do Flávio? Porque anulou toda a investigação e aí a coisa, né, ficou decidido que a competência para julgar crimes cometidos por algum político no exercício do cargo mesmo que ele deixe o cargo, é a mesma para que seria competente se ele estivesse exercendo o cargo. Então, anulou todo o processo em primeira instância, passou para a segunda instância. Nisso, suspendeu-se porque ele tem carga eletiva e tudo mais, a coisa caminha para não solução. Então, veja que ironia, né? A tese que ajuda o Flávio Bolsonaro é a mesma que condena o Bolsonaro pai. E aí, segundo o doutor Alano, presidente do Estado de Goiás, isso já estava tudo pensado para trazer a competência do julgamento para o STF, porque Bolsonaro já se pensava em Bolsonaro réu desde aquela época. Entendi. É um grau de loucura. Só antes de você passar, é só para relembrar um outro fato. Lula ficou preso quase 600 dias, né? 500 e lá vai cacetada dias de prisão. E aí eu ouvi uma vez, e é tão cômico quanto a do presidente do Novo, que a soltura do Lula pelo STF demonstra que o Lula tinha um controle do sistema. Eu falei assim, se ele tinha um controle do sistema, por que ele ficou preso durante 600 dias? Para demonstrar que ele tinha um controle do sistema. O cara ficar 600 dias preso, tendo controle do sistema, é uma piada mesmo esse povo. Não, cara, a Dilma foi impeachmentada, né, bicho? E aí, cadê o Foro de São Paulo? Cadê a grande conspiração indochinesa de esquerda para defender? Aconteceu nada. É igual a história da tal da cortina de fumaça. Falaram que o negócio Bolsonaro agora foi para cortina de fumaça para o caso do Banco Master e tal. Bicho, vamos ser sinceros. Tem gente que ainda assiste TV no Brasil e tal, acho que o Brasil profundo ainda está ali na televisão. Mas o Brasil tem 3 celulares para cada habitante. Hoje todo mundo se informa via internet, é YouTube ou redes sociais. Ou WhatsApp, redes sociais incluindo as de mensagem e tal. A lógica é algorítmica. A lógica é algorítmica. Eu não escolho o que vai bombar. Quem escolhe é a pessoa a partir das suas preferências. Então, se Bolsonaro é pauta para você, vai aparecer Banco Master até falarem de Bolsonaro. Se para você a pauta é K-pop, nenhuma dessas sequer vai aparecer. Entendeu? Então, aí a pessoa fala, porque foi calculado para apagar o Banco Master. Por quem? Pelo Mark Zuckerberg, aquele cara que está alinhado com o Trump, que, por sua vez, está alinhado com a extrema-direita brasileira, que, inclusive, aplicou tarifas sobre o Brasil. Então, uma notícia que, em tese, deporia contra o governo, ela é afastada, é apagada por um aliado de primeira hora, do Bolsonaro. É isso que vocês estão querendo falar?
Não, cara, se for pegar do ponto de vista da esquerda, não tem razão nenhuma para botar cortina de fumaça em cima do Banco Master, né, velho? Esses caras estão tudo implicados no Banco Master. Mas é porque a lógica deles, cara, não é essa. A lógica deles é tipo assim: existe uma elite global, sabe a coisa do judeu internacional? Sei. Entendeu? Sei. É isso. E a esquerda está trabalhando junto com essa elite global, o Vacaro faz parte dessa elite, então vamos esconder tudo aqui e tal. É isso. Pode ver que o discurso dos caras assim, é antissistema, é combater o sistema. Entendeu? Cara, vocês lembram que eu mencionei num programa passado que eu tive um professor na especialização que era malucaço, assim, chama Murilo Rezende? Então, De... Foi. Aí eu tava no YouTube esses dias, tava lá um debate no Vilela, desse Murilo com aquele Machado, é o que Machado? Gustavo Machado. O Gustavo Machado. Gustavo Machado. Eu falei, caralho, olha ele aí. Mas eu nem vi só uns trechos ainda nem tive como O ver o Gustavo debate Machado é inteiro. um trotskista, né? Que o Ele é um pessoal da trotskista. esquerda bate nele, é doidado, mas ele é bom de debate. Ele mantém uma calma bem não, ele é Ele bom. ele é muito calmo. Ele é Ele é estilo bom Gustavo de o debate. único problema do Gustavo Machado é que ele é trotskista. Igual o Vinícius Marcial falando que eu sou stalinista lá no debate esses dias, no debate essa Mas você não é semana. não? Vem, os caras acham, assim, os caras acham que. Não, stalinista não, os caras acham. Não, vou eu sair aqui então. Acho que você não é errado. Achei que eu estava conversando com os stalinistas aqui. Os caras acham que a Rússia é Stalin até hoje, né? Não, pelo amor de Deus. Vamos passar para a próxima, senão a gente não vai dar tempo. Peraí. Vamos falar sobre a decisão do Gilmar, nosso querido Gilmarzão. Essa aqui eu tô vendo pela primeira vez. Eu coloquei na pauta aqui, mas nem vi ainda. Vamos lá. Parlamentares de oposição estão fazendo uma fala, a imprensa se manifestando de maneira contrária à decisão do ministro Gilmar Mendes, a determinação de que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir impeachment de ministros da Suprema Corte. Quem está falando nesse momento é Rogério Marinho, ele é líder da oposição no Senado. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Cidadão que diz a democracia correu risco, mas hoje o STF deve voltar a operar com autocontenção. Gente... Mas tá um... Peraí. Essa questão do Gilmar Mendes aí é algo bem interessante. Ver os novos desdobramentos do que isso vai resultar, né? Calma, deixa eu... Enquanto você coisa aí, eu só vou falar um negocinho aqui rapidinho até você resolver. Cara, direito, eu cheguei à conclusão que o direito é um campo ótimo para proliferar fake news. Você sabe por quê? Porque, assim, se a gente for contar só do direito romano, o direito tem 3.500 anos de desenvolvimento. É muito debate acumulado, muita coisa. O direito, apesar das pessoas acharem que não, ele é extremamente complexo. Aí o cara fala a bobagem que foi, entendeu? Eu discordo dessas críticas aí que foram feitas aí ao Gilmar Mendes, mas deixa o vídeo voltar e a gente fala direitinho. Mas eu tenho que falar muito sobre isso, cara, do direito como campo fértil para as fake news. A gente vai para a capital federal, nesse momento, parlamentares de oposição. Deixa eu só dar uma carregada aqui. Meu filho, o que foi? Não, eu fui pedindo para baixar um jogo. Não. Aí quando é fé, tá lá R$2.000 de Candy Crush. Vocês estão vendo aqui, né? Sim. Estamos. Não, meu filho, vem cá. Baixar o jogo não pode não. Deixa eu botar o xadrez aqui. Você achou o quê? Peraí. Você quer o xadrez ou... Aqui, ó. Vai. Ó.
Vai lá para dentro um pouquinho. Vamos lá. Oposição estão fazendo uma fala, a imprensa se manifestando de maneira contrária à decisão do ministro Gilmar Mendes, a determinação de que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir impeachment de ministros da Suprema Corte. Quem está falando nesse momento é Rogério Marinho, ele é líder da oposição no Senado. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Cidadão que diz a democracia correu risco, mas hoje o STF deve voltar a operar com autocontenção. Gente, é hilário se não fosse trágico a forma como a nossa democracia foi golpeada, foi atingida, foi fragilizada, foi sufocada em nome da democracia. É paradoxal, né? Barroso disse que a STF enfrentou o adversário da democracia durante o governo de Bolsonaro. Ele definiu que existe um adversário da democracia. Olha que conceito amplo. O Estadão fala Manual de Autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Agora. Cara, uma coisa aqui. Primeiro, o que eu acho uma coisa muito interessante desse pessoal é que eles te acusam. É como se fosse assim. Eu dou um tapa na cara do Leandro. Aí eu falo assim, agora você vai dar um na minha, você quer ver? Quer ver? Entendeu? Assim, eles usam daquilo que é o normal de você fazer, entendeu? Por exemplo, eles compõem um grupo político do bolsonarismo, cujo principal projeto é agredir a democracia do país, e aí quando autoridades falam que o bolsonarismo agride a democracia, eles denunciam, como se eles estivessem sendo perseguidos por alguma coisa. Entendeu? Essa decisão do Gilmar Mendes, olha, eu não sou a favor para mim, o ideal é você ampliar a participação popular o máximo possível, em todos os âmbitos. Então, você restringir esse pedido de impeachment do PGR, em princípio, eu acho ruim. Mas na situação concreta do país, todo mundo sabe o que eles querem fazer. Eles querem eleger a maioria no Senado do ano que vem, para qualquer ministro que se colocar no caminho deles, eles abrir o processo de impeachment e ou tirar o cara ou chantagear o cara. É isso que eles querem fazer. E eles não negam isso. E todo mundo sabe que é isso que eles querem fazer. E aí todo mundo vai ficar assistindo parado? Vai lá, galera. Deixa o Gustavo começar aí, que eu teria se ouvir a opinião dele primeiro. Não, assim, eu concordo em partes. Né? Eu acho que o judiciário ele tem uma peculiaridade que é o seguinte: ele tem que ser o mais insulado possível, ele tem que ser o mais afastado possível de interesses privados. Né? Então, quanto mais ele é permeável, quanto mais você tem a accountability do judiciário, uma accountability popular, menos imparcial ele tende a ser. Logo, eu não acho que é qualquer um que poderia pedir um impeachment de um presidente, não. Mas eu acho que essa decisão do ministro, né, no caso, do ministro, né? Presidente, sim, porque ele tem uma accountability popular, de um deputado, de um senador, de um ministro de Estado que não seja do judiciário, etc. Agora, o judiciário mesmo ele tem que estar blindado. Às vezes eu escuto o povo falando assim, a ditadura do judiciário, e eu não sei, cara, pode ser um viés cognitivo meu, mas assim, eu acho que uma democracia é uma ditadura do judiciário. É o judiciário que tem a última palavra, porque o espaço de participação democrática dentro do judiciário é o peticionamento. É você fazer a disputa judicial. E, nesse sentido, não há espaço mais democrático do que o judiciário. Porque, veja, você está em constante disputa de entendimento. Lá no Congresso, são 300 pessoas disputando. 400, contando com o senador e tudo mais, 500, sei lá. No executivo, você tem até canais e tal. Agora, no judiciário, cara, qualquer um pode entrar lá e disputar. Qualquer um pode entrar lá e disputar e fazer a disputa. E é uma disputa dentro daquilo que a gente compreende como democracia, da mais racional possível. Porque você disputa argumentos dentro de uma lógica, dentro de um paradigma estabelecido. O que esses caras estão fazendo aí, esse discurso aí, por exemplo, são dois paradigmas em diálogo. Porque aí que está. Não é que os caras virem e falam assim, eu sou antidemocrático, vou ser antidemocrático, vou acusar o outro de ser antidemocrático. Mas é porque eles acreditam que eles são democráticos.
Só qual que é o paradigma que eles estão trabalhando? Por exemplo, a democracia deles não é uma democracia plural, é uma democracia que se constitui enquanto ditadura da maioria. Bolsonaro Sim. já falou isso publicamente, entendeu? Outra coisa, liberdade de expressão para eles é a liberdade de expressão estadunidense, que é uma liberdade de expressão que não se atualiza há 200 anos, entendeu? Que é interpretada da mesma forma que era interpretada há 200 anos. O que a gente tem no Brasil é uma outra elaboração de liberdade de expressão, que vai ser conjugada com direitos e deveres, que não vai deixar, por exemplo, que ela seja utilizada para ferir direitos fundamentais, entendeu? Então, não é que os caras estão acusando a gente de fazer aquilo que eles mesmos fazem, é que eles estão trabalhando dentro de um outro paradigma e querendo que o paradigma atual se amolde ao que eles estão falando. Isso, se você pensar para pensar em termos de estrutura constitucional, é uma tentativa constante de golpe, porque eles estão tentando romper com a ordem constitucional, seja por vias que são admitidas dentro da Constituição, seja por vias que não, como foi o caso do golpe que foi julgado pelo STF. Então, veja, quando o ministro Gilmar Mendes vai dar essa decisão e vai colocar essa limitação, é justamente a partir dessa percepção. Olha, os caras estão querendo romper com uma ordem, com uma lógica constitucional. E aí tem uma fala de Gilmar Mendes que ela é muito exemplificativa nesse sentido. Ele vai falar assim, olha, impeachment é exceção. Mas os caras estão querendo utilizar isso, dentro do que você falou, galerinha, como arma política. Sim. Entendeu? Isso por si só já é uma ruptura com a ordem constitucional. Isso quer dizer que eu estou falando que os caras têm que ser presos por golpe e tal? Não, mas a gente tem que entender que tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. Imagina, Eu acho Leandro, que os caras botando a PRF para impedir o pessoal de votar igual aconteceu, o ministro do TSE determina explicações sobre isso, aí no mesmo dia o Senado vai lá e abre um processo de impeachment contra o ministro. Eu vou... Primeiro, o ouvinte nosso, ele está totalmente... tem que estar feliz por ouvir as opiniões, porque, vamos lá, você trouxe mais um debate, Valério, sobre o mérito da questão. O método que o Gilmar decidiu e o que isso traz de consequência. O Gustavo foi no positivo. Começou a entrar ali no positivismo sobre a possibilidade constitucional, né, do bolsonarismo ficar atacando a Constituição brasileira, tentando uma tentativa de golpe constante, já que ele tenta subverter a Constituição da forma como ela está escrita. Eu já vou ser mais radical no positivismo, já no análise da decisão do Gilmar Mendes. O que o Gilmar Mendes faz? Ele declara alguns artigos dessa lei, falando que a lei não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Uhum. Essa lei ela já impeachmentou 2 presidentes, depois da Constituição de 88, Collor e Dilma. Então, assim, e aí ele vai mais além. O Gilmar Mendes, ele muda o foro para aceitação de um pedido de impeachment. Ele coloca que não pode ser mais pelo povo, né, tem que ser pelo PGR, e ele coloca um foro específico, em vez de ser a maioria simples, ele passa por uma maioria qualificada, se eu não me engano. Então, assim, juridicamente também é uma loucura o que ele está fazendo. Não é. Não é, e aí é onde a gente vai ter a divergência. Eu acho que aqui nós somos três juristas, cara. E eu acho que aí a gente tem... Aí a gente já começa a entrar com um debate que não é político. Eu queria fazer esse debate também, mas vou deixar você terminar a sua fala. Não concordo. Mas ele está, de fato, legislando. Ele está, mais do que interpretando, ele está declarando nula uma norma e está passando a colocar outra. De mérito, concordo com o Valério, estritamente necessário, porque a gente está passando por um momento onde isso vai ser usado como política a partir de 27, né? Com a nova eleição, se o Bolsonaro conseguir maioria no Senado, a tentativa de golpe vai se dar através do Senado do impeachment dos ministros. Mas o que o Gilmar Mendes conseguiu com isso? No começo eu falei assim, puta que pariu, ele declarou guerra. Vai virar um pandemônio esse negócio. Aí o Alcolumbre já se pronunciou, o Mota já tirou um pouco o pé, pronunciou, mas não atacou tanto quanto o Alcolumbre. Aí já fizeram andar algumas PECs que regulamentariam essa norma, que, na verdade, que colocariam uma nova norma sobre impeachment dentro da Constituição, e é uma aberração que o Brasil passa também, que tudo vira constitucional.
Então, qualquer debate que você tem, você coloca algo dentro da Constituição para evitar que o Supremo declare a sua inconstitucionalidade. O que também não vale, porque uma emenda parlamentar, uma emenda à Constituição não pode contrariar uma norma constitucional dentro das cláusulas pétreas. Mas o Congresso nosso vai metendo louco, vai enfiando tudo dentro da Constituição. Só que aí, o projeto de lei mais atual, que parece que é o que vai andar, já incorpora várias coisas que o Gilmar Mendes colocou na decisão dele. Já coloca o foro qualificado, já coloca algumas coisas que estão na decisão do Gilmar Mendes. Aí você fala assim, o Gilmar Mendes deu um checkmate nesse povo, e eu achando que ele tinha causado uma guerra, na verdade, ele provocou o legislativo e já tinha alguma coisa arquitetada para conseguir impor sua vontade. E a gente tem que lembrar que ele é o ministro mais político do STF desde quando foi nomeado. O Flávio Dino tem o condão de substituir o Gilmar Mendes no futuro. Mas hoje em dia, quem sempre articulou tudo com os outros poderes foi o Gilmar Mendes. Cara, mas eu só acho que isso não é uma imposição da vontade do Gilmar, Leandro. Se isso foi feito dessa forma, é porque houve um consenso ali sobre... Mas ele já tinha esse consenso antes, só que eu não sei como ele fez esse consenso, Valerinho, porque tem a notícia hoje, se você olhar no Globo.com, tem a notícia que ele chamou o senador Portinho, que é um senador do PL, Carlos Portinho, alguma coisa do tipo assim, do Rio de Janeiro, antes de publicar a decisão. E ele informou esse senador que iria fazer essa decisão. Inclusive, entregou a minuta para o cara, e o cara não leu, porque é o cara do PL que não lê porcaria nenhuma, né? Às vezes, tiver mais figurinha, às vezes eles lêem, mas uma decisão eles têm preguiça de ler. E o cara deu uma entrevista na Globo News falando que tinha sido convocado pelo Gilmar Mendes, por e-mail, para ir ao gabinete do Gilmar Mendes e recebeu a notícia da decisão. E o Gilmar Mendes não negou esse fato. Então, assim, eu não acredito que o Gilmar Mendes fez isso só com o senador do PL do Rio de Janeiro. Ele deve ter articulado antes com as principais lideranças para ele fazer e depois ter modificado. Gilmar Mendes, que nem eu estou falando, é o quadro mais político do STF dos últimos anos sempre foi ele. E um dos mais técnicos também, né? Porque ele é um monstro tecnicamente, isso aí não pode passar batido. Agora, que houve uma articulação, claro que houve. Acho que a própria PL que vem aí, a proposta que vem, ela sobe um degrau, né? Ela tira da população em geral e coloca OAB, partidos políticos, sindicatos, etc, etc. Aí vai equiparar as ações constitucionais, né? Acho que já dá uma normatizada. Mas veja, com relação à constitucionalidade da decisão deles, foi tecnicamente certa, errada ou não. A decisão do Gilmar Mendes está certa, ele não legisla. Mas para entender isso, eu teria que explicar a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Porque o que acontece, velho? É sério, porque o ordenamento jurídico brasileiro não tolera o vácuo. Então, se ele declara inconstitucional, mesmo que liminarmente, normas procedimentais, ele tem que colocar alguma coisa no lugar. E aí, o que ele coloca? Ele coloca utilizando o que já existe. Ou seja, ele estabelece normas a partir de analogia. Ele não está criando nada. Olha, se você vai apresentar uma denúncia, por exemplo, o competente é o PGR, então quem vai ser o competente para fazer essa denúncia aqui vai continuar sendo o PGR. Olha, se tem aqui uma norma que fala para você admitir um ministro é 2/3, para você retirar também por uma questão de isonomia, tem que ser 2/3. Cara, não teve criação de nada, para mim ele está totalmente compatível com a lente, totalmente compatível com a Constituição. Gilmar Mendes está correto, nunca errou, na verdade. Nunca errou, entendeu? Vamos ver mais um pouquinho do Rogério. Mas é claro, admito que precisa de uma solução legislativa. Essa solução dele é provisória e só serve enquanto tal. Dizendo como ele deve se conter, ou seja, não está contido. Me parece até aquela expressão da matemática, né? Alexandre de Moraes ataca de novo. Ah, não, isso aqui tá difícil. Vamos passar para a próxima, então. Aqui a nossa... Vamos aqui... Vingança por estupro de parente de coronel da PM pode ter motivado assassinato de dono de pastelaria. Pauta local aqui agora.
Isso aqui foi um dono de pastelaria aqui, né? Os suspeitos pela morte do comerciante foram presos nessa quinta-feira. Entre os presos estão José Antônio Moreira Santos, Cleiton Souza Lima e os sargentos da polícia Leneker e Tiago Lemes de Oliveira. A reportagem diz aqui que esse comerciante aqui, o Fabrício Brasil Lourenço, foi absolvido da acusação e teria sido assassinado a mando aí de um coronel da PM. Né? Mas tem uma outra coisa estranha também. Ao investigar a motivação do assassinato de Fabrício, a Polícia Civil descobriu que a vítima foi secretária da Associação União Mais Saúde. A associação firmou em agosto de 2024 um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde para fornecer exames a pacientes transplantados que precisavam de tratamento para a doença de Crohn. O valor do contrato foi 10 milhões. O TCM determinou a suspensão do convênio por falta de licitação. Segundo a investigação, a associação foi quem procurou a prefeitura oferecendo o serviço. No mesmo dia, a prefeitura de Goiânia autorizou um pagamento de 5 milhões, mesmo sem a entrega de qualquer serviço. Então aqui, cara, pode ser essa questão de uma vingança pessoal do coronel ou algo relacionado a esse contrato estranhíssimo, né? A gente tem que aguardar aí as investigações, mas muito estranho. Aí aqui a outra notícia, ainda fala aqui, coronel pode ter prometido promoção para a PM e matar empresário em frente à pastelaria. O coronel Alessandro Regis, que aparece em diversas fotos aí com o Ronaldo Caiado, né, pode ter prometido uma promoção para o policial militar Leneker, se ele providenciasse a morte do empresário Fabrício Lourenço Brasil, de acordo com a Polícia Civil. A informação foi obtida aí pela TV em Anguera. E aí, para finalizar, aqui tiveram inclusive novas imagens aí do homicídio, né? A gente está vendo. Nossa internet não quer colaborar, não, Valério. Hoje tá complicado aqui. Esse caso é um caso interessante, Valéria. Esse rapaz aí, o que foi assassinado, ele era meu vizinho aqui no prédio. É mesmo? Ele morava aqui no prédio. E tem algo muito estranho nessa história. Infelizmente, eu não sei se a Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás vão investigar isso a fundo. Se eu não me engano, um ex-sócio desse rapaz que foi assassinado já tinha sido morto também na pastelaria alguns anos atrás. É uma pastelaria num bairro popular de Goiânia, com 2 assassinatos dos prováveis donos, né, dos donos na porta dessa pastelaria. E se você olhar a renda também, uma pastelaria num bairro popular de Goiânia, o cara morava aqui no prédio, parece que era contrato de aluguel, mas ele tinha 2 carrões, um dos carros blindados. Um dos carros blindados? Blindados. Então, me parece que depois que o sócio dele foi morto, ele já devia ter ameaças, né? E aí já tinha essa necessidade de ter um carro blindado, a gente sabe que não é algo barato, e tem essa ligação com essa associação da saúde aí que recebeu 10 milhões de reais. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Goiânia foi um antro de corrupção nos últimos 6, 7 anos. Foi mesmo. São casos escabrosos. Trouxeram os secretários, diretores financeiros, chefes de gabinete de outros estados. O pessoal veio para Goiânia, roubou a doidada, lavou a égua aqui. Já teve mandado de prisão, 2 mandados de prisão. Ninguém está preso ainda, o pessoal tudo já fugiu e acho que agora estão em secretarias de saúde do Distrito Federal, um dos meninos. O outro parece que está com câncer, ele está em São Paulo, que era o Polara, que era o secretário de saúde de fato, mas parece que teve um 3º pedido de prisão contra ele, foi negado, mas ele já teve 2, né? Então, assim, tem muita investigação. Se for a fundo aí, vai encontrar muito mais coisa. Eu acho que esse coronel, esses PMs aí, que é mais um grupo de extermínio da PM de Goiás, que já teve outros casos, né? Mas, sim, de fato, só deve ter cumprido ordens. O buraco aí eu acho que é muito mais profundo. A gente tem também aí os boatos, as fofocas, que tinha gente dentro da Secretaria de Saúde do município de Goiânia que tinha ligação com o PCC. Então, assim, se cavucar aí, pode encontrar muita coisa.
Cara, o que a gente vê aí é a instrumentalização da polícia militar para fins privados, né? Que é aquela crítica que a gente fez de outros programas que a gente sempre faz, né? Que o discurso do bandido bom, bandido morto é um instrumento para que a polícia possa matar sem ninguém fazer pergunta, e quando a polícia pode matar sem ninguém fazer pergunta, você pode matar quem você quiser, né? Você pode queimar o arquivo lá do cara que tem um contrato que prejudica, você pode fazer vingança pessoal, e aí vai virando esse pandemônio, né? E isso que está acontecendo aqui, a gente já falou nos outros programas que acontece e que ia acontecer, né? Não, é que agora a Secretaria de Saúde, de fato, eu cheguei a pegar um processo, o Mabel cortou o contrato com a Fundac, né? Agora, a Fundac entrou em dificuldades porque o dinheiro que ela tinha direito, que viria do Fundo Municipal de Saúde, deixou de ser repassado por 6 meses, cara. Questão de 50 milhões de reais, esse dinheiro sumiu. Ninguém sabe onde esse dinheiro está. E aí, umas coisas dessas acontecendo, e aí, por outro lado, a gente vê como é que a polícia é utilizada aí, né? Ao invés para proteger a população, para executar uma pessoa, seja para queima de arquivo quanto esses contratos na saúde, seja por vingança pessoal de um coronel da PM. Gustavo. Cara, eu vou basicamente repetir uma fala que eu fiz ontem na Ravena. Dia 25 agora lançou o Felipe Nunes, dono da Quest e CEO da Quest também, lançou um livro chamado Brasil no Espelho. E lá ele fala que o Brasil, a partir da maior pesquisa de opinião e comportamento já feita no Brasil, implementada pela Globo em 2023, e lá ele aponta o seguinte, que o brasileiro é, dentre todos, o que tem menos confiança recíproca. Isso é problemático, hein? Ninguém confia em ninguém. Mas por que, cara, que não confia em ninguém? Pelo que você acabou de falar. A polícia, que muitas vezes é o locus de resolução de problemas da periferia, que é onde o juizado da periferia é a delegacia, entendeu? É o PM que vai lá e resolve a coisa e tal. Não funciona. Os caras é interesse privado. O serviço público desvia atrás de desvio. Você vai num shopping comprar um McDonald's, tá a pessoa furando fila. É o povo andando no acostamento o tempo inteiro. Você confia em quem, né? Você não pode confiar no privado, que ele tenta ganhar vantagem em coisinha pequena. Você não pode confiar no público, que é tudo instrumentalizado para direito privado. Entendeu? Daqui uns dias vai ter guichê em gabinete de coronel da PM para encomendar a morte, porque assim, o que a gente ouve de bastidor é isso, que quando o cara quer encomendar a morte e ele tem influência política, ele bate na porta de um e fala, eu tô precisando matar, cadê? Não é comigo, tal. Assim, cara, tá difícil ser brasileiro, tá difícil construir uma sociedade que se sustente, e eu acho que o que a gente vê de polarização, o que a gente vê de efeito político é por conta disso. Porque quem confia em quem? É todo mundo que você vai olhar tem um problema, velho. Todo mundo sabe? Então, essa energia tem que ir para algum lugar. A direita capturou isso, tentou dar um golpe de Estado e está com um discurso moralista. A esquerda vai capturar isso quando? Tem até um que saiu, acho que foi ontem, dentro da mesma toada aí. Vocês estão vendo? Sim. Vamos ver se agora vai a internet. 5 PMs suspeitos de terem cometido crimes durante a mega... Cara, hoje tá foda. Mas é o caso da mega operação do Rio lá. Os caras estavam pegando fuzil e escondendo para depois revender. Até peça de carro, se eu não me engano, eles pegaram. Peça de sumiu carro. uma AK-47, sumiu muita coisa. Fora as execuções, né, que eles praticaram. Isso assim, 5 que eles pegaram, né, e o resto. Peraí. O fuzilzinho no chão ali, ó. Tá até apontando para ver, ó. Vamos ler aqui. Corregedoria da Polícia Militar do Rio prendeu 5 PMs suspeitos de terem cometido crimes durante a mega operação do Complexo Alemão da PEN em outubro. Uma das tropas de elite do Rio na mira da Corregedoria da PM. Todos atuam no batalhão de choque. Segundo investigações, os 5 policiais de uma unidade foram flagrados pelas câmeras corporais em situações suspeitas.
Eles estavam na mega operação contra o Comando Vermelho, há exatamente um mês, quando 122 pessoas morreram, entre eles 5 policiais. Os 4 agentes e os subtenentes presos na sexta-feira participaram do cerco à casa de uma moradora invadida por mais de 20 traficantes. Em um vídeo, o bando parece rendido. Por isso diz que apreendeu 19 fuzis dentro da residência. Mas, de acordo com a corregedoria, um dos fuzis recolhidos não entrou nessa lista porque foi desviado pelos 5 policiais. E um segundo fuzil também foi furtado. Vamos ver se Isso que eles acharam, né? Exatamente. Cara, isso aí, eu terminei de ler um livro aquele República das Milícias, eu terminei, né, do Bruno Paes Manso. E aí quem acompanha essas operações, né, existem alguns termos que são termos conhecidos já, por exemplo, espólio de guerra. Que os caras, quando vão fazer esse tipo de operação, né, essas mega operações, muitas vezes eles entram nas casas, fazem saques, né? Os policiais roubam coisas, aí teve os 2 fuzis aí, desviaram esses fuzis, né? E aí, isso é uma coisa que a gente, assim, a gente falou isso, cara, a gente falou, aí você fala, aí sai aqueles 500 espíritos de porco do bueiro para falar, tá defendendo bandido, não sei o quê, cara, mas assim, quando você é autorizado a fazer operação sem supervisão nenhuma, sem planejamento nenhum, sem controle nenhum, né, cara, por que você acha que os caras não vão furtar, que os caras não vão roubar, que os caras não vão desviar fuzil, ainda mais num ambiente de segurança pública igual do Rio de Janeiro, que essas corporações policiais são sócias do tráfico e da milícia há anos, há muito tempo, são acostumados a fazer isso. E aí você fala e você que é o errado ainda. Cara, mas você sabe por quê? Porque assim, as pessoas pensam em lógica binária, de uma forma geral. E não está errado, não, é intuitivo. Só o que acontece, cara? Eu sempre, quando eu faço a crítica à PM, essas coisas e tal, eu sempre gosto de deixar bem claro. Isso é uma questão de legitimidade da PM. Se você não tira os frutos podres, se você deixa essa galera fazer o que quer, deixa instrumentalizar, qual que é a legitimidade que tem perante a população? É zero, cara. Então, assim, você fazer esses cortes na carne não é ser contra a PM, muito pelo contrário, é ser a favor. Quem é contra é quem passa a mão na cabeça dos bandidos que se escondem atrás de fardas. A verdade é essa. Eu estava vendo esses dias um filme que conta a história do cerco lá de Sarajevo, né? A Bósnia. Cara, aquilo ali eu passei mal de ver aquilo ali, bicho. Que loucura. E aí eu estava fazendo uma reflexão sobre todas as guerras, né? Desde as guerras modernas, as guerras antigas, os vikings, nas invasões à Grã-Bretanha, né? A guerra, matar um outro ser humano, tira a humanidade do ser humano. Então, quando a gente tem esses policiais aí da Polícia do Rio de Janeiro, que não tem um sobrevivente que entrou naquela mata. Não tem um. Será que ninguém se rendeu? Tem um cara que teve a cabeça cortada. Então, assim, a humanidade provavelmente sai daqueles policiais. Hoje a gente tem aqui em Goiás uma quantidade tremenda de policiais buscando a igreja evangélica, com problemas psicológicos, com o uso de droga. Acho que é por conta disso. A polícia militar, quando ela começa a fazer a justiça com as próprias mãos ali, aquele ser humano, o policial militar que tem família, que tem pai, que tem mãe, que tem filha, começa a tirar a vida de uma outra pessoa, e aí ele não tem um amparo religioso para isso, psicológico para isso. No Rio de Janeiro não tem nem um financeiro, que recebe muito pouco. Então, assim, tira a humanidade desse povo e traz um caos, que é um caos que a gente não vai conseguir combater tão fácil. A gente tem que voltar esse povo para casinha, e é o que o Gustavo falou. Se a gente fica só passando a mão, é isso mesmo, o que a gente tem que fazer é isso mesmo, tem que começar até a olhar para o lado policial. Tá, então a gente, como Estado, eu me considero cristão, defendo a vida, mas eu quero que o policial vá lá e mate outra pessoa. E a vida desse outro policial, e o espiritual desse outro policial. Então, assim, a gente vê muito, bandido bom é bandido morto. Tá, então você vai lá e vai matar? Porque se terceirizar a morte desse bandido por um policial, a carga espiritual é toda dele. Então, assim, você vai aguentar isso também? Ou você vai querer, você, pessoa física, ir lá e matar esse cara? Então, assim, realmente desanimador como sociedade, não é só como Brasil, não, é como sociedade. Acho que o mundo está caminhando para isso, não só aqui. E a gente precisa cuidar disso também, porque, assim, é o caos, é a barbárie, né? Cara, tem um aforismo do Nietzsche, em que ele fala, teve uma época que eu era nietzscheano,
A cara do Gustavo. E aí, que ele fala assim, aqueles que estão além do bem e do mal. Ele fala, aqueles que perseguem monstros devem tomar cuidado para nos transformar também em um. Esse aforismo é aquele, logo depois dessa frase, ele fala um aforismo que é famoso, que é, e quando você olha para um abismo, o abismo olha de novo para você. Mas é isso, cara, por exemplo, e deve ser uma coisa muito complicada. Por exemplo, eu recebi uma notícia esses dias, do cara que ele tinha uma filhinha, e aí ele estava num segundo relacionamento, ele chegou em casa, e a madrasta tinha batido na menina a ponto dela estar desacordada, sabe? Só que ela estava viva ainda. Ao invés de levar ela para o pronto-socorro, eles terminaram de matar a menina e esquartejaram ela, 4 anos de idade. Que isso, cara? Que doideira. E aí, o pai fez isso. E aí, assim, se eu sou policial, chego numa ocorrência dessa, a minha vontade é de pegar esse cara, levar para uma mata e sumir com ele. Entendeu? Então, só que se eu faço isso, isso entra em mim também. Né? Você vai perdendo a sua humanidade também. Então, a realidade desses policiais é uma coisa muito complexa, realmente, assim. E então precisa ter primeiro, um acompanhamento psicológico e um reforço do Estado para que eles ajam dentro da legalidade, uma proteção psicológica para eles mesmos, né? Também. Tem até um anime chama Psycho Pass, vocês já viram, não? E aí tem uns policiais lá, são os detetives. E aí eles têm que combater o crime, papá. E aí tipo assim, é um anime de futuro distópico, sabe? E aí as pessoas têm um ranking criminal, cara. O Estado, ele faz um scanner das pessoas, que aí elas têm níveis, assim, de possibilidade ou não de cometer crime. Uma loucura. Igual e aí, se você passa de determinado nível, de periculosidade, pode dizer assim, aí o Estado está autorizado a te matar já, mesmo que você não tenha feito nada. É quase um Minority Report. Quase um Minority Report. Aí os detetives, eles têm alta probabilidade do ranking deles subir muito. E aí é todo um rolê lá, porque os caras têm que conseguir combater o crime sem o ranking criminal deles subir, o psicológico, né? E aí quando eles sobem, eles perdem o distintivo e se transformam em milicianos, que são uma espécie de agentes que ficam submetidos a outro detetive. É uma doideira. Mas aí, cara, acho que descreve bem, capta bem o que é a polícia, né? É isso, os caras estão em estresse constante, o salário muitas vezes não compensa o risco que sofrem. Você vai matando, você vai criando sede de sangue. Eu estudei com muito PM, né? Cara, eu já tive relato de amigo meu que era PM, eu já até não é mais, é advogado e tal. Ele fala assim, ó, tem colega meu que é viciado em matar. Se ele não matar pelo menos uma pessoa por semana, ele não consegue ter ereção. Que isso, cara. É desse nível. Então, assim, tem que ter um acompanhamento, sabe? Eu acho que também o que eu falei do binarismo, de quem critica as críticas, também vale para a esquerda. Às vezes a gente tem uma tendência muito grande de criminalizar esses caras. De falar, ó, eles são os culpados e tal, mas a gente pouco olha para eles também. Fala, ó, precisa de um acompanhamento, precisa de condições melhores de trabalho, precisa de pensar melhor como é que a gente vai atuar na segurança pública para protegê-los também. Né, sabe? Eu estava esses dias debate aqui. Com o Coronel Cardoso, se eu não me engano, lá na Ravena. E ele foi da Força Nacional e esteve no Rio de Janeiro, né, durante um tempo, durante as UPPs. E aí, durante o programa, ele mandou mensagem para um colega do Rio perguntando a remuneração base do salário de um soldado no Rio de Janeiro. Era R$3.000 até pouco tempo, parece que agora está chegando a R$4.000. Com R$4.000, com custo de vida no Rio de Janeiro, esse cara mora dentro da favela também. Esse cara não mora ali em Ipanema. Se morar lá, ou na Barra, é porque está recebendo corrupção de outro lado. Então, assim, é uma situação muito complicada. Quando a gente fala que não existe uma solução fácil para essa situação, a gente está falando, a gente tem que sempre também lembrar, e o Gustavo falou, lembrar do outro lado também. A gente tem que combater o crime, quem já é criminoso, e aí que o Valério já falou em outros programas, que aqui nenhum de nós é contra o combate ao crime,
né? A gente não está isentando de se punir quem pratica algo fora da lei. A gente tem que ter uma estrutura para evitar que a sociedade continue fazendo criminosos e esses criminosos ocupando os lugares daqueles que morrem ou que são presos, mas a gente também tem que cuidar dessa polícia. A gente tem que cuidar desse policial, a gente tem que cuidar da estrutura física dele, financeira dele, da estrutura mental dele, da estrutura espiritual. Eu não acredito que quem faça esse tipo de coisa, de matar, de cortar a cabeça de um outro ser humano, ele vai ser um cara normal. Esse cara não é um cara normal, não é um cara que está normal. Cara, tanto é que eu tive um curso uma vez, no meu curso de criminologia, um dos meus professores foi só figura, né? Teve o Murilo Rezende e teve o nosso querido Pedro Sérgio, Gustavo conhece. Pedro Sérgio, pai do nosso Pai do amigo Pedro Guilherme. Pedro Guilherme. Que a gente tem que chamar para participar aqui um dia. E aí, e a sala era cheia de policial, né, militar. E aí o Pedro Sérgio foi falando os trem, papapá, e eles se interrompendo o tempo inteiro. Na rua não é assim, na prática a teoria é outra, aquelas coisas que todo policial fala. Que esse trem isso aí é coisa de especialista de ar-condicionado, não sei o quê. Rapaz, o Pedro Sérgio deu um sabão nesse povo. Ele parou a aula assim e falou: olha, deixa eu te falar, vocês estão aqui para aprender teoria, filosofia. Se vocês querem falar o que é na rua, vocês voltam lá para a rua. Vocês ficam lá. Aí ele desenhou uma casa, nunca esqueci disso. O Pedro Sérgio tem umas doideiras, mas ele tem uns trem também que você fica gravado, né? Ele desenhou uma casa, aí ele desenhou um banheiro e a privada. Ele falou assim, ó, sociedade é essa casa aqui. O problema de vocês é que vocês passam o dia inteiro olhando aqui para a privada. Olhando só porque o que não presta. Aí vocês acham que a privada é a casa inteira. Mas não é, não. Cara, e é muito isso, né? Você vê que o policial ele sempre desenvolve uma paranoia grande, uma desconfiança grande, e sempre aquela mentalidade que a gente está em guerra, entendeu? Mas é porque a realidade social que ele entra em contato é sempre o pior da realidade social. Mas a realidade social inteira não é só isso, né? Tem muita coisa. Perde cognição, mano. Muita coisa que ele não vê, né? E vai perdendo a sensibilidade para isso também, porque o que o Leandro está falando, a forma como o policial é visto na sociedade é uma forma uma forma ambígua. Ele, ao mesmo tempo, é valorizado dentro desse imaginário do herói, mas é muito estigmatizado também. Né? Porque na internet, às vezes, o cara tá lá batendo palma, é isso aí, gloriosa polícia, não sei o quê, mas não quer convidar o cara para almoçar na casa dele, não. Porque tem medo. A PM do Caiado está 6 anos sem aumento salarial, né? Não foi respeitado nem a data base deles. Então, assim, se você perguntar para qualquer pessoa dos militares, da Polícia Militar em Goiás, ele bate palma para o Caiado, sim, porque o Caiado tem um discurso de valorização da Polícia Militar do Estado, da política de segurança do Estado. Mas ele não retribuiu isso em forma de melhores condições para a PM. A PM de Goiás, ela tem a condição que tem por um serviço de longo prazo. O Marconi, o próprio Cidinho lá, quando exigiu o curso superior para os oficiais, curso superior para os soldados e curso de direito para os oficiais, né? Então, teve uma valorização salarial também que deixou os militares aqui com um dos maiores salários do país. Então, isso é uma cadeia de longos anos. O Caiado ele tem o discurso que valoriza a PM, mas o bolso, ele nunca valorizou a PM no bolso, não. Um dos exemplos práticos disso é o déficit de pessoal dentro da PM, né, cara? Hoje o efetivo policial da PM é de 10 mil homens. Precisaria ser quanto? Pelo que o Cabo Sena falou, pelo menos 20. Pelo menos o dobro. Tem município aqui no estado de Goiás que não tem PM. Complicado. Vamos para nossa um quadro agora aqui, para a gente finalizar nosso programa. Que eu me inspirei aí nos nossos amigos da TV Quase. É um quadro chamado Comentarista de Comentário. Que nós vamos comentar as pessoas que comentam o nosso vídeo no YouTube. A gente está aqui, ó. Joaquim Cotrim, ótimo conteúdo, muito obrigado. Nosso querido Gabriel Borges, tem que chamar ele também. Parabéns pelo domínio dos novos recursos, que agora eu aprendi, né? Apesar que a internet hoje não facilitou. Aí esse aqui, ó. Até que eu tentei, mas só tinha 2 assistindo. Aí eu desisti.
Acho que o Lula vai cancelar o Pix chapa branca de vocês. Primeiro, a gente não faz ao vivo, né? É gravado. Aí o bem que eu queria, cara, que o Lula mandasse um Pix aqui pro nosso programa. Vou tentar conseguir esse patrocínio, mas ainda não tá chegando, não, o Luiz Boy. Cara, é aquele negócio, né? Faz a piadinha, ganha a curtida que tá valendo. O importante é isso, porque não ouviu, não começou a ouvir, foi lá e só comentou porque viu que tinha algo contra um bolsonarista, contra a prisão do Bolsonaro, contra o Gaio. É aquele mais do mesmo da sociedade atual, né? Vai lá, vê a manchete e comenta. Não precisa ler, não precisa aprofundar em nada, não. Teve num corte nosso aquele que a gente estava comentando sobre a Débora do Batom, aí o cara escreveu assim: esse assunto aí já passou, comenta agora não sei o que do INSS. Eu falei, cara, tipo assim, é como se você tivesse falado assim: essa mentira aí já foi, comenta a nova. Cara, é sempre umas coisas assim, bicho. Mas eu acho bom, você sabe que eu gosto quando tem esses comentários assim, eu prefiro que os elogiosos. Porque acho que a gente tem a oportunidade de estabelecer um debate, entendeu? No caso desse em específico, eu queria muito trocar uma ideia com ele para saber onde eu recebo meu Pix. Porque não chegou na minha conta, entendeu? E está complicado. Mas tem uns outros, por exemplo, que vai trazer questões recorrentes, cursos e tal, e que a gente tem a possibilidade ali de trocar uma ideia e até amadurecer nossas posições, cara, porque eu, pelo menos, eu não posso falar pelo Leandro nem pelo Valério, mas assim, eu acho que eles também têm essa mesma posição. Toda vez que eu vou para um debate, eu vou para ser convencido. Mude minha opinião, entendeu? Eu não vou para defender um ponto em específico, eu quero que mude minha opinião. A questão é que, quando eu chego lá com as minhas formulações. E é difícil achar quando tem sei lá, uma pessoa de extrema direita que vai ter uma formulação que me convence. É por isso que às vezes dá essa impressão que eu estou defendendo posições. Mas eu estou aberto a convencimento. Então, cara, você que está assistindo o programa, não concorda com a gente, vai lá, comenta, fundamenta, fala, não concordo por causa disso, disso e disso, e a gente vai debater. Agora, claro, se vier com uma peça de ficção, eu vou falar para vocês. Sei que você está falando é uma peça de ficção. Não, é até interessante. Esses dias eu estava num debate qualquer aí falando sobre regulamentação de rede. E aí eu estava falando da necessidade de regulamentar, porque hoje você tem uma regulamentação que é feita pelas empresas privadas. E aí você tem o exemplo do Jones Manuel, que quando ele inteirou 1 milhão de inscritos no Instagram dele, ele perdeu todas as redes sociais, né? Chavoso da USP também, tá sem até hoje. O Chavoso está sem até hoje, né? O Jones conseguiu recuperar. E aí a pessoa o Jones tinha recuperado já, ela entrou no perfil do Jones, aí falou assim, o Valério segue aqui o Jones, fulano segue o Jones, estou achando os comunistas aqui que seguem o Jones. Alguns aqui que eu nem sabia que era de esquerda. Eu falei assim, nossa, mas a sua métrica para saber se uma pessoa é de esquerda ou não está baseada em quem ela segue, porque eu sigo o Jones, mas eu também sigo o Eduardo Bolsonaro, porque eu preciso saber o que ele está falando. Dentro da economia, eu sigo os economistas, né, André Lara Rezende, sigo o pessoal que está ali, né, com discurso mais desenvolvimentista, mas eu sigo um monte de cara que está falando ali da Faria Lima o tempo inteiro. Eu preciso, para formar uma opinião, ouvir os dois lados. E aí parece que o outro lado não, o outro lado só vê uma coisa, e se você vê do outro lado, quer dizer que você já tem aquela opinião formada. Eu acho que os debates que a gente participa é interessante para o pessoal ouvir, para justamente fazer o que o Gustavo está falando, tentar ser convencido de algo, e não chegar só para, eu só penso isso, então só vou ver esse espectro aqui, esses caras que reproduzem o que eu penso. Cara, mas eu admito para vocês que quando você vai chegar no debate, tá lá, Delegado Valdir, Glauco Túlios, Amanda Cacheta, Gaelzinha, e Vinícius Maciel, tatuagem dos Estados Unidos, é difícil você acreditar que eu posso ser convencido de alguma coisa. Não, cara, mas de vez em quando saem alguns comentários que são razoáveis, entendeu? O problema é que quando você aponta a razoabilidade do argumento, por exemplo, igual a Amanda naquele dia do PT, que eu falei, então você está concordando com o MTST, e eles pulam, entendeu? Porque ali eu estava convergindo com ela. Se eu olhar a primeira parte do programa, a gente está concordando com tudo, assim. Né? E na hora que eu falo para ela que ela está convergindo demais à esquerda, ela surge. Não, na última, né, no debate da última semana, eu, Vinícius e o Delegado, a gente concordou muitas vezes
a gente concordou na pauta anti-Mabel. Aí, ó, tá vendo? Aí o Vinícius falou uma coisa, cara, que eu fiquei assim, chocado. Ele falou assim, não, porque criticando, né? O Mabel é muito financista. Aí eu, caralho, a administração dele é financista. Eu falei, pô, é verdade, a administração dele é financista. E o Vinícius fazer essa crítica é impressionante, né? Pessoal, já passamos de 1 hora. Muito obrigado pela participação de vocês. Sigam aí o Gustavo Sabino nas redes sociais, Leandro Calaça nas redes sociais. Meu nome é Valério Luiz. Sigam @Foro de Goiânia no Instagram e no YouTube. E até a próxima semana. Até. Até mais. Curte e compartilhe. Clique no sininho. Nosso programa não é ao vivo, então clique no sininho para quando aparecer, vocês poderem ver. Se mantenham hidratados e seguros. Até mais.